Então, sejam todos muito bem-vindos nessa Casa do Caminho que nos acolhe, que nos consola, que nos conforta. Aqueles que porventura estiverem aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos e que as luzes que vêm do alto entrem nos nossos corações e nos permitam irradiar a alegria dessa encarnação, que é um presente que Deus nos deu. Então agora eu vou convidar a todos que fechem os olhos. Vamos fechar a janela dos nossos olhos para abrir a janela do nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, essa luz, esse farol divino que nos aponta a direção nesses dias tão trevosos, nesses dias difíceis, nesse mar de angústias, de incertezas, mas que nesta noite, Pai, possamos deixar a direção desse nosso barco para o nosso Mestre Jesus, para que Ele nos conduza a esse porto, que é o porto de amor, que é o porto do nosso Deus. Que os espíritos amigos que estão aqui nos envolvam, nos abracem com o seu amor, para que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. E que assim seja. Bom, então, esse mês aqui, a área doutrinária da nossa casa sugeriu que as palestras fossem feitas com base nos temas deste livro chamado Conduta Espírita. Ele é um livro, foi escrito pelo Espírito André Luiz, pela psicografia do médium Valdo Vieira, e ele traz algumas instruções, são capítulos bem curtinhos, ele traz instruções sobre como deve ser a nossa conduta, né, como cristãos perante a sociedade, na obra assistencial, os companheiros, crianças, doentes, enfim. São 47 instruções que o André Luiz nos traz de como a gente deve agir na nossa vida. O tema de hoje, então, ele é baseado no capítulo 19, perante os parentes, que é um tema bem, não vamos dizer difícil, mas um tema bem complexo, né? Um tema delicado, que nos exige muita atenção. Então, eu vou lendo um pedacinho do capítulo e daí a gente vai conversando a respeito. Então, no capítulo, né, perante os parentes, ele diz o seguinte: desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são um marco vivo das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Então, se nós somos responsáveis pelos nossos parentes, nós seremos responsabilizados pelas nossas atitudes com relação aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, primos, tios, avós. Então essa responsabilidade, ela virá quando? Quando a gente se der conta que a gente está agindo de uma forma errada. Muitas vezes as pessoas, não é nem uma encarnação só que elas conseguem perceber, mas às vezes elas chegam lá do outro lado e elas olham para a sua família com um olhar espiritual e daí elas percebem muitas coisas e muitos erros que elas poderiam ter corrigido durante a vida. Existe um exemplo no livro Nas Voragens do Pecado, que é uma psicografia de uma grande médium brasileira chamada Ivone do Amaral Pereira. E quem escreve é o Espírito Charles, que é o instrutor, o guia espiritual da Ivone. E nesse livro eles contam a história de dentre outras histórias, né? Mas de um homem chamado Luiz de Narbonne, que ele era um guarda da rainha, da guarda real, né? E ele também defendia os interesses da igreja predominante na época. Então, com um plano muito maquiavélico, eles decidiram que eles iam eliminar todas aquelas pessoas que eram contra a religião que eles defendiam.
Então, essa história se passa no ano de 1572 e na noite de São Bartolomeu acontece uma grande matança liderada pelo Luís de Narbonne, que ele mata grande parte dos huguenotes, que eram os protestantes que viviam em Paris naquela época. Foram cerca de 30.000 pessoas mortas em uma noite. E dentre esses, ele mata uma família de huguenotes que coordenava, né, toda aquela religião protestante na época, que eram os Le Chapelle. E com as próprias mãos ele entra na casa e elimina a família. Então, eu não vou contar todo o livro para vocês, mas passam-se muitos anos, ele acaba desencarnando, ele fica vagando com aquela culpa, aquele remorso dele, e certo dia ele faz uma prece a Deus e ele pede para que Deus ajude ele nesse momento de desespero. Então, ele chega numa floresta, no meio da floresta, ele vê uma casa, e aquela casa com risos, com canto, com vozes que lhe eram familiar. E ele tem uma energia que atrai ele, e ele entra na casa. E quando ele está subindo a escadaria, ele reconhece que é a casa dos Le Chapelle, aqueles que ele tinha matado, né, durante a noite da matança de São Bartolomeu. E ele chega naquele lugar, e quando ele vê que era aquela família, ele fica horrorizado e ele sente vontade de sair correndo e fugir. Mas, estranhamente, aquelas pessoas que estão ali, elas sorriem para ele. E daí, ele acha muito estranho, mas um deles, que é o Carlos, que eu vou dar um spoiler para vocês, que é o Charles, o guia espiritual que escreve esse livro, o Carlos diz para ele assim: vem, Luiz, há quanto tempo nós te esperávamos, irmão querido? Então, não nos reconhece? E daí ele passa a olhar para aquela família com um olhar espiritual. E ele percebe que aquela família era a família espiritual que ele tinha combinado, né, em várias encarnações, eles vinham sempre reunidos, e ele acabou não compreendendo, ele perseguiu aquela família, ele matou a todos eles, e depois ele se arrependeu amargamente pelo que ele tinha feito. Então, se nós pudéssemos hoje olhar para as nossas famílias com esse olhar espiritual, se a gente pudesse perceber naquele parente difícil que parece que está sempre querendo incomodar a gente, que parece que está sempre querendo, né, trazer algum conflito para a família, se a gente pudesse olhar para esse parente com um olhar espiritual, será que a gente não veria nele, de repente, uma pessoa quem a gente prejudicou em outra vida, que traz alguma mágoa, algum resquício de alguma outra encarnação? Jesus mesmo disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda estás a caminho. Porque muitas pessoas dizem assim: com esse aí eu só vou me entender na próxima vida, né? Só que às vezes na próxima vida a gente vai acabar se arrependendo muito e sofrendo amargamente. Então, uma das melhores formas de a gente começar esse processo de reconciliação, se a gente ainda traz muito orgulho dentro do nosso coração, se a gente ainda traz muita mágoa, uma das formas de a gente iniciar, né, essa reconciliação com esse parente, ou talvez amenizar essas dores, é fazendo preces para essa pessoa, para o anjo da guarda dessa pessoa, para o nosso anjo da guarda, porque as preces muitas vezes amolecem os corações, tanto os nossos quanto os daquele parente difícil. E também a gente pode pedir, antes de dormir, a gente pode pedir para o nosso anjo guardião para que a gente faça uma reunião espiritual no desprendimento do sono, que a gente possa se reunir com essa pessoa que de repente a gente tem alguma desavença, para poder se reconciliar. No livro Os Mensageiros, uma mãe, só trazendo um exemplo então dessa reconciliação, existem várias obras na literatura espírita que falam dessa reconciliação durante o desprendimento do corpo físico. E uma dessas histórias, ela está no livro Os Mensageiros, em que uma mãe chamada Cândida, ela percebe que a sua filha, ela é muito doente, já não pode mais trabalhar, e ela percebe que a sua filha, para ganhar dinheiro, ela está levando uma vida num prostíbulo.
E ela pede então, existe um homem chamado Paulino, que é quem coordena aquele prostíbulo, né, o cafetão daquele prostíbulo, e ela pede então que aquele homem que está, né, se utilizando da sua filha, que eles tenham, né, uma reunião familiar durante o sono. Então naquela noite eles dormem, o plano espiritual age, traz todos eles, e uma benfeitora espiritual conversa com o Paulino, lembra ele do plano reencarnatório que ele teve junto com aquela moça, que hoje ele está agindo de forma incorreta, e convence ele. E na manhã seguinte, o Paulino acorda com ideias novas com relação àquela moça e vai lá falar com a mãe, com a Cândida, para pedir a moça em casamento. Então, essas preces, elas podem então amolecer os corações, né? Esses pedidos que a gente faz para o nosso anjo da guarda, eles podem auxiliar a trazer um entendimento entre as pessoas que estão com algum problema entre um e outro. Porque assim como o amor é um ímã que nos liga às pessoas, aos nossos irmãos, o ódio da mesma forma também é um ímã, que vai nos unir até que a gente aprenda a lidar ou até que a gente resgate o que a gente precisava com aquela pessoa. Então vamos lá para mais uma frase. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos, que não lhe compreendam os ideais. O lar constitui cadinho redentor de almas endividadas. Uma frase que é muito utilizada no meio espírita é que nós não nascemos na família que a gente gostaria, a gente nasceu na família que a gente precisa, que a gente necessita, para que a gente possa resgatar e para que a gente possa aprender a amar e a conviver com aquelas pessoas. Uma outra obra do André Luiz, que é quem escreveu esse livro aqui, escreveu Os Mensageiros, ele também escreveu, dentre outras obras, o Missionários da Luz, pela psicografia do Chico Xavier, em que ele conta a história da reencarnação do Segismundo. Então o Segismundo está lá no plano espiritual, né? Ele, numa vida anterior, ele tinha matado o melhor amigo dele para ficar com os negócios dele e para ficar com a mulher dele, e ele acaba conseguindo, e depois vai para o plano espiritual, né, se arrepende, começa a trabalhar lá, enfim, e ele tem a oportunidade de voltar para essa família, agora como filho desse casal. Só que o pai, né, aquele que ele tinha assassinado na outra vida, não está querendo receber ele como filho. Porque apesar de nós termos um plano reencarnatório, de a gente lá, quando está lá no plano espiritual, a gente programar a nossa vida para resgatar os nossos débitos ou para evoluir espiritualmente, a gente também tem o nosso livre-arbítrio. E a gente pode dizer, não, eu não quero fazer isso agora. Então, esse homem, né, esse que tinha sido assassinado, a vítima, não estava querendo receber o seu assassino como filho dentro do seu lar. E estava, né, não estava deixando o planejamento reencarnatório ser completado. Então, durante o desprendimento do sono, eles fazem também uma reunião espiritual com esses espíritos e eles fazem a reconciliação destes adversários. Agora vocês imaginem se nós não tivéssemos o véu do esquecimento nas nossas vidas. Se a gente lembrasse de tudo que a gente fez na vida anterior. E se a gente olhasse para o nosso filhinho ali comendo na mesa com a gente, olhasse para ele e visse o nosso assassino, a pessoa que acabou com a nossa vida, que ficou com os nossos negócios, que sujou o nosso nome, que, enfim, que fez tudo de ruim para nós. Como é que seria a nossa convivência familiar? Seria complicada, né? Mais complicada ainda. Porque apesar de nós trazermos nosso sentimento, as lembranças daquilo que a gente viveu com a outra pessoa, às vezes a gente tem uma repulsa ou um amor muito forte por alguém, que pode ser essa ligação desses laços afetivos que a gente tem com o outro. Então, se não tivesse misericórdia divina que desse essa amnésia provisória na gente, a gente de repente não conseguiria passar nessa encarnação e viver ela como a gente deveria. Agora, pior ainda, se a gente olhar
para os nossos parentes e descobrir que fomos nós que fizemos, que desgraçamos a vida do outro, nós que fizemos tudo de errado. Então, se a gente olhar para aquele nosso parente difícil, para aquela pessoa da nossa família complicada, e talvez pensar com um olhar espiritual, pensar, poxa vida, será que não me trata assim porque de repente não foi algum resgate, alguma mágoa que ele traz, algum resquício? Então, o que a gente precisa é dilatar esses laços que a gente tem com as pessoas que estão próximas de nós. E é o que ele diz aqui na próxima frase. Dilatar os laços de estima além do círculo da parentela. A humanidade é a nossa grande família. Porque muitas vezes a gente olha para aqueles que estão perto de nós e a gente tem uma certa preferência, lógico, e é natural que a gente traga amor, né, por aquelas pessoas que estão ali. Só que às vezes a gente coloca isso acima da nossa ética. E eu vou dar um exemplo agora para vocês. Se vocês estivessem, só para vocês pensarem, tá? Não precisa responder. Se vocês estivessem num trilho do trem, numa encruzilhada, e o trem vem vindo, e tu tá ali bem no meio, a tua direita tem 10 crianças, e a tua esquerda, nos trilhos do trem, e a tua esquerda tem uma pessoa, e o trem vem vindo, e tu tá ali, bem onde tem aquele mecanismo que pode desviar o trem, e ele tá indo na direção das crianças. Será que a gente desviaria o trem para não ir para as crianças? Agora vamos mudar um pouquinho. E se aquela pessoa que estivesse lá do outro lado fosse o nosso filho, fosse a nossa mãe, fosse uma pessoa que a gente ama, o nosso pai, será que a gente desviaria esse trem para o outro lado? Então, muitas vezes a gente muda a nossa conduta ética, né, pelo amor que a gente sente pelos nossos. Mas a gente tem que lembrar que a humanidade inteira faz parte da nossa parentela, né? Então, mais uma frase. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Então, é lá na nossa família que nós somos testados. Porque se a gente viver sempre em pé de guerra, sempre brigando, sempre achando que tem razão, a gente não dá o braço a torcer, a gente não pede desculpa, a gente não pede perdão, a gente vai continuar tendo os mesmos problemas sempre. Agora, a partir do momento que a gente muda um pouquinho, né, a nossa conduta, a gente pode melhorar o ambiente familiar. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus que fala sobre que Jesus estava lá, né, pregando para as multidões, tinha muita gente, as pessoas se acotovelavam para ficar perto dele. E, de repente, chega um discípulo e diz: Mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. E Jesus responde para ele: Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para a multidão, ele diz: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Se a gente for pensar nessa frase dentro, né, fora de um contexto espiritual, a gente vai achar que Jesus é um filho ingrato. Porque, tipo, né, quem que é minha mãe? Essas são a minha mãe e os meus irmãos. Ou a gente pode pensar que Jesus teve, né, uma alucinação, uma coisa tipo, quem é minha mãe? Mas se a gente pensar que nada do que Jesus falou era coisa que não poderia ser utilizada, porque Jesus, ele falava, ele era o verbo divino. Tudo que ele falava tinha um porquê. Então, se a gente pensar nas palavras que ele falou, que ele disse: essa é minha mãe e esses são os meus irmãos e as minhas irmãs. Por quê? Porque nós somos todos parte de uma grande família espiritual, filhos do mesmo Pai. Melhorar sem desânimo
os contatos diretos e indiretos com pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhes novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. O cumprimento do dever criado por nós mesmos é a lei do mundo interior e não podemos fugir. Então, a família, como diz Joana de Ângeles, que é um espírito, né? A Joana de Ângeles, ela escreveu no livro Constelação Familiar, pela psicografia do Divaldo Franco, ela fala que a família, ela é a base de sustentação do edifício da sociedade. E que se a base estiver abalada, tudo irá ruir. E na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta também para os espíritos e pede: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. Se a gente não tivesse a família como a gente vê hoje, ela é uma grande conquista da humanidade. Porque se a gente não tivesse a família, a base familiar, né, o círculo da família, a gente viveria uma vida primitiva. A gente viveria ainda como os animais. Então, nós temos na nossa família tanto as pessoas que a gente tem os laços de afeto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tá escrito que nós temos pessoas que são ligadas a nós só pelos laços consanguíneos, pelos laços de parentela, né, material, assim como nós também temos as pessoas que são ligadas a nós pelos laços afetivos. E esses laços, eles são indissolúveis. A Ivone do Amaral Pereira, aquela que escreveu Nas Voragens do Pecado, a médium, ela nasceu numa família, nessa última encarnação, numa família que era estranha para ela. E no Recordações da Mediunidade ela conta que quando ela era criança pequena, ela não reconhecia aquela família, ela não reconhecia o pai. Ela olhava e dizia: eu não vou chamar esse homem de meu pai. Meu pai não é assim, meu pai é alto, meu pai é magro, ele usa um sobretudo preto, uma cartola na cabeça, esse aí não é meu pai. Porque nas últimas encarnações dela, ela tinha sido suicida. Então a espiritualidade, como meio de punir ela e de fazer com que ela desse valor para esses laços afetivos, e eu vou dar mais um spoiler para vocês, ela era da família Le Chapelle, naquele livro Nas Voragens do Pecado, ela fazia parte daquela família. Então, como ela tinha sido suicida em várias encarnações consecutivas, eles não permitiram que ela nascesse no mesmo grupo familiar espiritual, para que ela desse valor a todo o apoio que ela sempre teve e que ela não tinha feito por merecer. Então, assim como na nossa vida, às vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente tem muito mais contato, que a gente ama mais, que a gente tem mais carinho, né? Aquele amor incondicional. Às vezes a gente pode ter pessoas que são estranhas, que vieram para nossa família porque a gente precisava ou porque eles precisavam também. Porque na vida existem injustiças, mas não existem injustiçados. Ninguém erra o endereço, todo mundo nasce na família que precisa. E eu vou ler agora um pedacinho desse livro aqui, porque o Emmanuel, ele escreveu, também tem um livro que é o Fonte Viva, no capítulo 156, que ele escreve sobre os parentes, e ele diz assim: a casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelido pelas causas do passado a reunir-se no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores, que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável.
constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, mas que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera do lar, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e angústias, reclamando-nos sacrifício. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência, compreensão, cooperação e carinho, atenderemos na praia estreita do lar e nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, Emmanuel, de uma forma muito bonita, nos traz que a gente tem no nosso lar, né? Nem sempre é um mar de rosas, nem sempre é aquilo que a gente quer, mas a gente pode modificar essa atmosfera partindo de nós mesmos, porque a nossa evolução é individual. A gente não pode culpar a nossa família porque lá na infância a gente teve problemas, porque a gente de repente não recebeu o carinho que queria, não recebeu o cuidado que achava que merecia, porque a gente de repente não recebeu todo o amor que a gente achava que precisava. De repente nossa educação ou foi muito rígida, ou foi muito desleixada, muito violenta, mas cabe a nós trazer dessas experiências que a gente teve no passado, lembrando que ninguém nasce na família errada, ninguém passa por provações que não precisa passar, nós podemos trazer isso e modificar o nosso comportamento e a nossa conduta perante os nossos parentes. Porque se nós somos um anjo de uma asa só e a gente precisa das pessoas que estão à nossa volta para a gente alçar voo, se aquela pessoa que é a nossa outra asa tiver caída, a gente precisa primeiro erguer ela para depois a gente poder se elevar. Porque juntos, né, elevando todos nós, é que a gente vai conseguir chegar ao caminho, ao nosso Criador, que a gente vai poder evoluir e subir os degraus da ascensão espiritual que a gente tanto almeja. E se estamos aqui hoje, já estamos um pouquinho mais, né, espiritualizados, buscando a Deus, buscando a Jesus, porque tem pessoas que ainda dormem nas fileiras da ignorância. Agora nós temos, né, o carnaval, né? Tem muitas pessoas que estão perdidas com drogas, com o sexo desregrado, com bebidas. E não é a festa, não é a dança, não é a alegria o problema. O problema é o comportamento imoral das pessoas. Então, nesse momento de carnaval também que a gente possa elevar o nosso pensamento, que a gente possa orar por esses espíritos infelizes que ficam, né, naquela turba, junto com as multidões enlouquecidas. Então, que a gente também possa orar por esses nossos irmãos que estão ali perdidos. E para hoje era isso que a gente queria trazer, que a gente possa servir com alegria, que a gente possa mudar as nossas atitudes, que a gente possa, através dessa mudança, né, se a gente ainda não consegue ligar para o nosso parente pedir desculpa ou desculpar ele, que a gente possa pelo menos fazer prece, porque é o início, né, da nossa caminhada, para que a gente reconcilie com aquela pessoa enquanto ainda estamos a caminho. Então agora eu vou chamar os nossos amigos médiums e fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, serenando o nosso pensamento. Vamos sentir todo este amor que vem do alto, como uma chuva de luzes que adentram nesta casa do caminho, e que elas possam, através de nós, agir em nossas vidas, em nossos lares,
Vamos mentalizar as nossas casas, vamos mentalizar as nossas famílias, vamos mentalizar aquelas pessoas que já partiram, mas que estão ligadas a nós pelos laços afetivos. Que elas se encontrem com os seus anjos, com seus amigos, que possamos também um dia encontrar elas, porque esta vida, ela não termina com a morte. É um pequeno passo para a eternidade. E que à luz da doutrina espírita, que possamos ser consolados de nossas dores, que possamos mudar o nosso pensamento, que possamos compreender o que Jesus realmente veio nos ensinar, o amor aos irmãos, a fraternidade universal, e que somos todos filhos de um Pai que nos ama, que nos abençoa e que nos trouxe a vida. Pelo amor, somos uma pequena faísca do amor divino. Senhor, nós te agradecemos por esta vida, entre nos nossos corações e nos nossos lares, e que possamos seguir contigo e com as bênçãos do alto durante esse final de semana e durante a nossa vida, e que assim seja.